Olá, bem-vindas e bem-vindos a este curso sobre a filosofia da arte do filósofo alemão Theodor Adorno. Esta é a primeira videoaula de uma sequência de 10 que compõe o último tópico temático da disciplina Fenomenologia e Ontologia, que é dada na UFMG, no Departamento de Filosofia. Eu vou postar 2 vídeos por semana aqui, um às terças-feiras, às 19 horas, mais ou menos, e o outro aos sábados, mais ou menos às 15 horas da tarde. O vídeo de terça-feira é de uma aula pré-gravada, e o vídeo de sábado é o da aula ao vivo, síncrona, que terá sido dada para a turma na sexta-feira à noite. A aula de hoje vai fazer uma apresentação geral dos conceitos do filósofo Theodor Adorno, que nasceu em 1903 em Frankfurt, na Alemanha, e faleceu em 1969 em Visp, na Suíça. O pensamento de Adorno é muito complexo, muito vasto, tem várias características, vários temas, problemas. E aqui, nessa apresentação de mais ou menos 1 hora, naturalmente não é possível para a gente abordar tudo o que terá sido falado por ele, mesmo no que concerne aos tópicos que nós vamos abordar especificamente. Trata-se de falar em geral, dos assuntos que interessam para a nossa abordagem relativa à arte. Nós vamos fazer um apanhado de temas que são úteis para depois falarmos sobre o pensamento de Adorno relativo à arte contemporânea, à arte moderna. O texto que nós vamos nos basear para falar na parte principal da disciplina é o livro A Teoria Estética. E nessa primeira aula de introdução, o texto principal é a Dialética do Esclarecimento. Só que aqui a gente não vai poder, como eu falei, abordar todos os aspectos deste texto. E eu vou colocar na descrição do vídeo links para textos que são úteis para aprofundar a discussão que terá sido feita hoje. Então, para Adorno, a arte, particularmente a moderna, é crítica do estado de coisas atual, englobando as relações de poder, a racionalidade cientificista, a negação dos conflitos e dos sofrimentos, a violência contra a singularidade, a individualidade, o recalque da natureza interna, a negligência da história, a coisificação dos seres humanos, a divisão do trabalho e uma série de outras características que perfazem o objeto crítico de Adorno. É preciso, assim, falar um pouco do modo como Adorno concebe criticamente a realidade contemporânea e o modo como ela, essa realidade, veio a ser o que é hoje. Então, já adiantando um tópico bastante importante para a gente, para Adorno, muito do valor da arte contemporânea, da arte moderna, eu vou usar a arte contemporânea e a arte moderna como sinônimos, digamos assim, para facilitar o nosso diálogo, sem entrar em considerações críticas de teoria da arte e de história da arte. Mas então, essa arte moderna, para Adorno, tem uma importância filosófica muito grande. Para ele, os procedimentos da arte de vanguarda fazem uma crítica ao status quo, ao mundo subsistente, ao estado do capitalismo tardio, tal como nós conhecemos, e vários destes itens aí, como a racionalidade científica, as relações de poder, a negação dos conflitos e dos sofrimentos, vão retornar nas nossas considerações ulteriores sobre a arte, de modo a que a gente entenda o quanto que para Adorno a arte não é apenas um objeto de prazer, de diversão, de relaxamento, não é apenas um jogo que se satisfaz consigo mesmo. A arte contemporânea, a arte moderna para Adorno é uma crítica incisiva à racionalidade como tal, e por isso vai ser dita como tendo ela mesma uma racionalidade. A arte pratica um modo de crítica relativo à realidade, não como sendo totalmente diferente dessa realidade criticada, mas pelo fato de absorver algo dessa realidade e colocando tudo aquilo que existe na realidade em outro patamar de compreensão. Então vamos lá no primeiro tópico, o esclarecimento. O ponto de partida mais útil para nós é a crítica de Adorno ao processo de racionalização ocidental, a Aufklärung em alemão. A tradução usual para este termo é iluminismo, mas a melhor opção ao lermos a obra de Adorno é esclarecimento, pois não apenas na modernidade os seres humanos buscaram se emancipar pelo uso de sua razão, mas também
no alvorecer da filosofia grega e antes ainda, os mitos, embora baseados em um discurso metafórico, alegórico e imagético, normalmente chamado de supersticioso, esses mitos já queriam dominar a natureza por meio de uma racionalização própria, específica, ordenando, coordenando e unificando todos os fenômenos e seres naturais em uma narrativa unificadora. Então, uma conceituação bastante importante, não só para Adorno, mas outros filósofos da assim chamada Escola de Frankfurt, que se agruparam ao redor de uma teoria crítica. Um conceito fundamental para eles é o fato de que a racionalidade sempre se definiu pelo modo com que ela domina a natureza, ela subjuga outros processos naturais e também exerce um poder sobre a sociedade a partir de uma racionalização dos objetos de conhecimento e, portanto, de poder. O saber e o poder estão intimamente entrelaçados. Então, desde os mitos, nós temos isto que significaria, em sentido lato, amplo, uma iluminação pela razão. Porque a palavra Aufklärung, normalmente, é traduzida como iluminismo, para localizar esta etapa da modernidade que nós conhecemos como Ilustração, século das luzes, no século XVII e XVIII. Só que a ideia do Adorno e de outros membros da Escola de Frankfurt é que esta iluminação, que tem a ideia de iluminismo, não se dá apenas aí, nesta época, mas já, por exemplo, na filosofia grega, que foi uma forma de iluminismo, de esclarecimento por uma racionalidade que emergia ali com a constituição de um saber teórico. Só que, surpreendentemente, os filósofos da Escola de Frankfurt, junto com Adorno, vão dizer que até mesmo os mitos, as mitologias antigas, arcaicas, também eram uma forma de iluminação pela razão. Embora a mitologia, que fala da criação de todas as coisas a partir de uma vaca, de um ovo sagrado e etc., a gente não entenda muito como sendo de racionalidade, e sim um pensamento supersticioso, mágico, e que não tem essa unificação, coerência a que nós já estamos acostumados como característica própria do que é a razão. Mas então, uma ideia fundamental de Adorno é que os mitos já são uma forma de esclarecimento racional, ao seu modo específico, mas já são. O sortilégio mítico. Uma característica do mito é de suma importância. Todo ser e acontecer é referido a uma origem arcaica, antiga, da qual, por obra e graça dos deuses, tudo veio a ser, a existir, a se fazer. Nada se explica sem essa referência. A natureza e os seres humanos fazem parte de uma totalidade regida pelas divindades e a repetição é o conceito-chave. Nesse mundo, não há nada de novo sob o sol, pois todo existente é fruto do impulso sagrado da origem. Tudo se repete, tudo se faz e refaz, tudo refaz seu ciclo incessantemente, mantendo o significado e o sentido da existência como tal. É como se tudo estivesse sob um encantamento, um sortilégio, um enfeitiçamento. Em alemão, a palavra é Bann, que poderia ser traduzido como banimento, mas a melhor tradução seria sortilégio mesmo. Então, a ideia de Adorno é de conceber o mito como uma forma de concepção da realidade que quer manter o significado de tudo, a permanência de todas as coisas, tendo como parâmetro fundamental a ciclicidade, a repetição infinita da natureza. Adorno diz que os mitos transpõem para a cultura a eterna repetição dos ciclos naturais, como de nascimento, crescimento e morte, a alternância do dia e da noite, as estações do ano e tudo mais, e mesmo as formas de vida humanas. Todos esses aspectos demonstram o mito como uma forma de concepção da realidade que, por assim dizer, é inercial. Faz com que toda a realidade já esteja previamente compreendida por sua referência à origem. Então, tudo numa sociedade mítica que se pergunta pelo seu porquê, por sua causa, por seu significado, é respondido a partir da relação com aquilo que aconteceu originalmente num tempo sagrado por obra dos deuses. Então, tudo que acontece hoje é sempre referido a uma origem ancestral, onde, num tempo forte, num tempo sagrado, tudo veio a ser aquilo que é hoje. Então, as coisas que são, que existem,
tanto humanas quanto naturais, e mesmo as divinas, existem em virtude dessa referência. Então nós temos um ponto que é distante de tudo mais, a partir do qual todas as coisas são lidas e tornadas inteligíveis, compreensíveis. Em virtude disso, o mundo mítico é tendencialmente o mesmo, um eterno retorno do mesmo, um eterno retorno daquilo que foi estabelecido por uma narrativa que estabeleceu a força dos deuses na origem. O comportamento mimético. A repetição no mundo mítico não ocorre somente na referência à origem sagrada. Para ter domínio sobre os processos naturais e sobre os outros seres humanos, usa-se a magia, cujo princípio fundamental é o da mimesis, que é uma palavra grega, que significa imitação, duplicação imagética, semelhança. Para dominar o animal, faz-se um desenho dele nas paredes da caverna. Para vencer o inimigo da batalha, faz-se um boneco com suas características físicas, normalmente que a gente chama de boneco de voodoo. Para invocar a chuva, dança-se imitando um temporal. Então a repetição no mito é um conceito fundamental, não apenas porque tudo, por assim dizer, repete aquilo que foi colocado na origem, que foi instituído na origem sagrada. Por quê? A repetição também é percebida como tendo poder sobre o que é imitado. O comportamento mimético é baseado nessa proximidade da semelhança, da relação analógica, do vínculo de parentesco com todas as coisas. Então, os ditos bonecos de voodoo fazem uso deste princípio que a gente poderia dizer antropológico, que é o fato de que aquilo que duplica simbolicamente uma outra coisa tem poder sobre ela. Essa duplicação é princípio dessa técnica de domínio da natureza que é chamada de magia. Então existe uma proximidade imagética de representação analógica, simbolicamente próxima às coisas, que fazem com que se tenha domínio sobre todas as coisas. Então, uma das teorias que querem explicar os desenhos nos fundos das cavernas, como em Lacan, na França, diz que aquelas figuras foram feitas para, com base nessa semelhança mimética, ter poder sobre os animais que eram caçados. A percepção desse comportamento mimético é que a imagem tem poder de realidade. E este poder confere a quem pratica um determinado ritual um domínio sobre todas as coisas em virtude dessa conexão direta que se estabelece com os deuses. As relações de poder e o real. Esse domínio mimético, pela mimesis, pela repetição, pela semelhança em relação à natureza, porém, não se dava de forma homogênea para todos os membros da tribo. Somente quem detinha um contato com as divindades é que exercia o poder. De forma análoga a como o feiticeiro somente dominava a natureza, se submetia ao poder do sobrenatural, a cada membro da tribo somente era possível usufruir da potência da coletividade se submetia a essa mesma coletividade. Então, as relações de poder já muito cedo se mostraram como o princípio fundamental da realidade. Então, essa relação mimética, essa proximidade imagética de todas as coisas que fazem com que se tenha poder sobre tudo, sobre os processos naturais e sobre outros seres humanos, este poder não era difuso por todos os membros da tribo, não. Por quê? É necessário pensar a hierarquia. Não são todos os membros da tribo que têm a relação direta com os deuses e, portanto, seriam capazes de influenciar o curso do sol, da lua, da chuva, das estações, da plantação e etc. O feiticeiro, para ter poder sobre a natureza, entretanto, ele mesmo precisava se submeter àquilo que era concebido como emanando dos deuses. Significa, para ter poder sobre um outro, sobre um objeto, sobre uma pessoa, sobre a sociedade, é necessário se submeter a quem confere este poder. Então se trata de um poder exercido por poucos sobre muitos a partir desta legitimação dada pela proximidade única, exclusiva, com a sede, a fonte de poder, que são as divindades, que é o plano sagrado. Só que, ao mesmo tempo, cada indivíduo, para poder viver
no âmbito da natureza, sendo abrigado da fúria das feras e das intempéries naturais, era preciso que cada membro se subjugasse àquela coletividade do qual este membro faz parte. Então, tanto os sacerdotes precisam se submeter ao poder que vai lhe conferir a suficiente força, quanto, ou seja, o âmbito sagrado, quanto também cada indivíduo precisa se submeter à coletividade para poder usufruir deste poder coletivo de enfrentamento em relação à natureza. Então, a ideia do Adorno é que, cedo na história da humanidade, se percebeu que a realidade existe, é o que é e pode ser modificada na medida em que nós nos submetemos a relações de poder previamente estabelecidas e que não dependem integralmente de nossa vontade. Então, subjugar e submeter-se fazem parte de um mesmo complexo que se unifica ao redor de um saber que está ligado ao exercício do poder. O princípio de troca. Nessa racionalidade mítica de repetição e exercício de poder, a prática do sacrifício é relevante. Uma vida é dada em troca de um favor dos deuses. Nada é ganho sem uma perda. Nada ocorre gratuitamente. Tudo circula no mundo segundo relações estritas de compensação, desde a invocação de fenômenos naturais até a reparação mortal de crimes. Aos poucos, este princípio de troca foi se tornando independente e, assim, sendo aplicado a quaisquer relações humanas, até se consumar em uma de suas formas máximas, que é o dinheiro. Este é um princípio fundamental para entender a filosofia de Adorno. Para ele, a sociedade, desde seus primórdios, baseou-se nessa abstração generalizada de que as coisas podem ser trocadas. E os sacrifícios ancestrais mágicos são uma primeira forma em que isso acontece, e ela é exemplar. Por quê? Normalmente se dá a vida de um primogênito, se dá o sangue de uma virgem como pagamento pelos favores de um deus, ou de uma deusa, ou das divindades, ou de forças cósmicas, para que elas influenciem na realidade tal como a tribo ou o feiticeiro deseja. Então, trata-se de uma troca entre desiguais, mas que, de alguma maneira, vai igualá-los. Tanto é que são igualados pelo fato de que são trocados, que são cambiados nessa relação que faz com que nós tenhamos, então, uma forma de relação com a realidade. Então, desde essas primeiras formas de comércio com os deuses, até o comércio, tal como nós estabelecemos com a moeda, nós temos uma progressiva abstração da troca, em que, em vez do primogênito ser trocado por um favor da influência dos deuses para que a plantação cresça, nós temos as trocas das mercadorias, segundo essa equalização de acordo com o trabalho gasto em cada uma, um trabalho socialmente médio, abstrato, gasto para fazer as mercadorias, tal como foi concebido por Marx no Capital. E até mesmo a justiça baseou-se neste princípio durante muito tempo. Em termos arcaicos, a ideia era exatamente de olho por olho, dente por dente, como o princípio da justiça, quer dizer, de equalização entre um crime e sua reparação. Tudo no mundo precisa se pagar reciprocamente a culpa e a consequente expiação, o pagamento pela falta, pelo crime, e até mesmo a própria existência já é pensada como uma forma de infração a este equilíbrio eterno da ordem cósmica, tal como nós vemos lá na famosa frase de Anaximandro. O esclarecimento filosófico. A filosofia grega pré-socrática, que se dedicou a refletir sobre a physis, ou seja, a natureza, representa uma nova etapa do processo de racionalização e de domínio cognitivo do mundo, ou seja, do esclarecimento. Em vez de entidades divinas, tem-se agora os elementos naturais, que nós já conhecemos, água, fogo, terra e ar. Em vez de sacrifícios e rituais de adoração, passa a vigorar a atitude contemplativa, ou seja, a teoria, a atitude teórica. Apesar dessa diferença, há uma semelhança. Todo o real é referido a um plano de compreensibilidade destacado da multiplicidade. De certa forma, muito da passagem do mito ao logos
significou uma racionalização das divindades. Em vez de dizer que o oceano é a fonte de tudo, Tales de Mileto diz: tudo é água. A metafísica da ideia do bem de Platão seria, nessa leitura, uma culminância deste movimento. Então, o mito já é esclarecimento, diz Adorno. Só que não só ele, naturalmente. O esclarecimento filosófico grego colocou uma nova etapa nesse processo de racionalização que nós estamos nos restringindo ao Ocidente para facilitar os nossos cálculos aqui na nossa apresentação sumária. Então, a filosofia grega pré-socrática faz uma passagem da influência dos deuses na vida dos seres humanos para uma atitude contemplativa. E muito do que representou o mito grego, com seus deuses de Eros, de Oceano e Afrodite e tudo mais, passou para a filosofia grega como princípios naturais. E esses princípios naturais seriam uma forma ainda ligada àquilo que é o princípio fundamental do mito, que é o quê? Entender a realidade existente a partir da remissão, da referência a algo que está destacado dessa mesma realidade. Então, aquilo que era pensado como sendo um Deus que fornecia a fonte de existência de todas as coisas, agora, na filosofia grega, o que nós temos? A famosíssima diferença entre essência e aparência. Aquilo que era pensado como ligado às divindades vai ser falado a partir de uma essência descortinada pelo pensamento. O que era falado como natureza produzida e vivida cotidianamente, agora vai ser falado como aparência, como algo contingente, que varia. E essa relação entre essência e aparência acaba mantendo essa vinculação entre um princípio destacado do real e a própria realidade a ser entendida. A culminância desse processo lá no esclarecimento grego é a metafísica platônica. A famosa ideia do bem, ou o mundo das ideias. Platão não usa essa expressão, mundo das ideias, mas a gente usa para tornar seu pensamento mais inteligível de uma forma geral. Mas então, este plano das ideias em relação ao mundo das aparências, esta relação explica metafisicamente o real tal como é vivido. A partir de um princípio que ultrapassa essa mesma realidade, para Adorno significa continuar uma forma mítica de compreensão da realidade. Só que em vez de deuses, agora tem-se princípios secularizados, ou seja, dos quais se retirou o caráter sagrado, divino, religioso, etc. A razão instrumental. Essa metafísica grega superou o impacto doutrinário e vivencial do mito, criando a teoria, mas ainda levantava a questão pelo telos, ou seja, a finalidade, a meta das ações humanas, dos seres vivos, da ordem cósmica. Então, este bem platônico que explicava todas as coisas é também aquilo para o qual todas as coisas tendem, quer dizer, ele é uma finalidade, um telos para todas as coisas. Ele não apenas explica. Quando chegamos à ciência moderna e sua face mais criticada por Adorno, ou seja, o positivismo, aí abandona-se tendencialmente a reflexão sobre os fins últimos das ações, ou seja, sua legitimidade humana propriamente, restando para esse pensamento cientificista, calculador, apenas o cálculo dos meios mais eficazes, menos onerosos, mais rentáveis de domínio da natureza e de acúmulo de valores. Neste momento, a racionalidade é pautada essencialmente pelo cálculo operacional, técnico e tecnológico, tornando-se instrumental. Esse é um conceito muito famoso, muito empregado por Adorno ao falar de diversos fenômenos da contemporaneidade, que é a razão instrumental. A rigor, todo pensamento teve um núcleo instrumental, porque mesmo o mito que se preocupa com aquilo que o ser humano é, na sua essência, daquilo que é de algo mais profundo, tinha o desejo de dominar a natureza, ou seja, tinha um núcleo instrumental, como também a metafísica grega tinha um núcleo instrumental. Só que era apenas o núcleo, por assim dizer. Na modernidade, quando nós temos um pensamento essencialmente cientificista, claramente vinculado à ideia de uma produtividade, de um domínio cognitivo desmesurado sobre tudo e sobre todos, este pensamento esquece, em grande parte, em grande medida,
os fins que legitimam esse conhecimento, essa busca por melhores meios para acumular valores, riqueza e etc. Neste momento, a razão é dita como não tendo apenas um núcleo instrumental, mas como sendo tendencialmente determinada integralmente por esse teor instrumental, por essa vinculação entre os meios para alcançar fins imediatos, sem que, afinal de contas, para onde todo esse complexo de domínio da natureza, de acúmulo de valores, está nos levando? O que significa propriamente este acúmulo de progresso reiterado, este acúmulo de saberes que não se questionam, afinal de contas, por que é que eu quero saber o que eu sei? Para onde é que esses processos que são tecnológicos, técnicos, para onde é que eles vão nos levar como humanidade, propriamente dito? Melhor dizendo, qual que é o sentido de humanidade que dá um lastro de legitimidade para esses conhecimentos que vão se acumulando? O que significa esse acúmulo de dinheiro, de valores econômicos e de várias ordens a que nós nos submetemos, e muitas vezes de bom grado, ao longo da história? Então, essa reflexão sobre os fins últimos das ações fica fora de circuito e, então, a humanidade, a sociedade passa a obedecer a um pensamento essencialmente calculador, sempre procurando produzir, fazer render, buscando meios melhores para conhecer, dominar, produzir. Para quê? Qual é o princípio de legitimidade geral? Qual é o conceito de ser humano que está na base de todo este acúmulo? O esclarecimento é mítico. Se nas sociedades míticas ancestrais o poder era exercido por uma minoria a partir de seu contato direto com o sagrado que tudo regia, a partir de seu distanciamento da realidade, na sociedade pautada por uma razão instrumental se dá algo muito semelhante. As relações de poder continuam sendo exercidas por uma minoria que detém o poder do conhecimento, pelos meios produtivos e de comunicação sobre uma maioria. Apesar das substantivas diferenças em suas diversas fases e faces também, o esclarecimento traz novas formas do mito que mantêm o real aprisionado nas figuras de compreensibilidade metafísicas, como o número e a lógica formal. Essa é a outra parte, a outra face também muito surpreendente do pensamento de Adorno, porque a primeira ele falou, o mito não é apenas um pensamento supersticioso, imagético, figurativo. É também uma forma de esclarecimento racional. E agora é o outro lado da moeda, que também é surpreendente, que é de que o esclarecimento é uma forma de mito, precisamente pelo fato de que ele mantém essa estrutura que nós falamos antes. Tal como o esclarecimento da metafísica grega manteve essa relação mítica entre um ponto a partir do qual tudo é explicado, aqui também. Essa racionalidade instrumental acaba funcionando num registro metafísico também. Por quê? Porque os números, uma ciência completamente matematizada, que segue totalmente os princípios da lógica formal e que subsume, agrega todos os fenômenos particulares em um princípio geral, uma fórmula matemática geral, quantifica tudo, este pensamento ele é um pouco metafísico também. Na verdade, Adorno vai dizer que não é um pouco, não. Ele é mais metafísico do que a metafísica grega. E por quê? Porque a metafísica grega, como nós falamos, ela ainda se preocupava com os fins dos seres humanos. Ainda havia uma concepção do que é o humano, havia uma ideia de ser humano a se formar a partir deste princípio metafísico da realidade. Então a ideia do bem platônica é algo distante do mundo, por isso que a gente chama de metafísico, está além do âmbito da física, da natureza, mas essa ideia ela implica uma reflexão sobre o que significa ser um ser humano. Ao passo que um mundo pautado por uma concepção cientificista, que dá valor apenas às concepções numéricas, matemáticas, de acúmulo de bens, de progressão de conhecimentos, sem se perguntar pelos fins humanos, ora, diz Adorno, essa enorme teia numérica e lógica, ela é mais distante ainda da vida humana do que a ideia metafísica platônica, porque ela não se coloca essa reflexão sobre
Qual é a concepção de ser humano que está na base desse conhecimento, desses números? Então, os números e a lógica que impera nessa ciência completamente matematizada, quantificada, eles são, por assim dizer, descarnados. Eles não têm essa dimensão propriamente vivida dos seres humanos, que ainda havia na metafísica grega, platônica e aristotélica, e na medieval também, na teologia medieval incluída. O que nós temos agora, então, é uma concepção de mundo extremamente positivista, que quer falar dos fatos a partir de uma quantificação numérica, quer matrizar a realidade, colocar a realidade em uma enorme matriz numérica, a partir da qual nós vamos poder, então, dominar a realidade, sem nos preocuparmos com para onde é que todo esse processo cognitivo, que tende a ser cada vez mais abrangente, até ser totalitário, total, para onde é que tudo isso está nos levando? Isso não é questionado. Então, trata-se de algo que é mais metafísico que a metafísica, que, aliás, era questionada, ou ainda é, na verdade, questionada por essa concepção cientificista matematizada. O mundo totalmente administrado. Essa racionalidade instrumentalizada absorve, expande e intensifica a abstração do princípio de troca para toda a vida humana. Tudo é fungível, ou seja, substituível, funcionalizado, pois basta cumprir bem uma função para ter lugar em uma organização, partido, empresa ou qualquer outra forma de relação social, não possuindo valor em si, em sua singularidade. A sociedade pode ser comparada a uma enorme maquinaria, onde tudo está tão perfeitamente ajustado quanto a mais rígida ordem cósmica mítica ou a ordem teológica medieval. Trata-se de um mundo totalmente administrado segundo uma racionalidade ofuscada pelo brilho de suas certezas numéricas, gerando um complexo geral de ofuscamento. Esse complexo geral de ofuscamento é um conceito importante para Adorno. A ideia de Adorno é que essa sociedade, que é marcada por este princípio de compreensão de todas as coisas por leis numéricas, por este avanço sistemático de tudo compreender para tudo poder produzir e aumentar, acumular valores de toda ordem, é um mundo que precisa ser ajustado como uma enorme engrenagem que resulta nessa ideia de uma enorme maquinaria, pelo fato de que tudo precisa ser tomado como trocável, substituível. Nada passa a ter valor em si mesmo. Quando se concebe tudo como meio para alcançar fins, que afinal de contas não se sabe muito bem quais são em sua legitimidade mais própria, uma consequência imediata é que nada começa a valer muito por si mesmo. Tudo é inserido em uma lógica fim-meio, em que tudo é meio para um fim que se transforma em meio para um outro fim e assim sucessivamente. Dessa forma, tudo pode ser trocado. Basta que se insira bem nessa relação fim-meio, em que eu tenho o desejo de obter uma outra coisa com base em uma outra, me servindo dela como um instrumento para poder fazer com que haja um acúmulo, uma melhora das condições nas quais eu estou. Então trata-se de um complexo total funcionalizado. Toda a sociedade é submetida a uma percepção geral de cálculo de rentabilidade de todas as coisas, e não apenas segundo uma lógica puramente econômica, porque todas as coisas passam a funcionar nesse registro de ser uma passagem para uma outra, sem que a gente tenha essa percepção dessa legitimidade última, como eu falei. Uma coisa que facilita, que faz isso ser assim, é o fato de que a concepção funcionalizada de mundo, ela tem uma evidência muito clara, sabe? Muito forte. Isso faz com que a gente fique ofuscado por essa verdade numérica, lógica, que faz com que todas as coisas tenham uma inteligibilidade, elas sejam inteligíveis, ou seja, compreensíveis, segundo uma medida exata. E isso faz com que aquilo que é da ordem do humano, que sempre gera dúvida, impasse, é contingente, é variável, é incerto, ou seja, todo esse âmbito que é aquilo que é da ordem da vida propriamente dita, de nossas emoções, tudo isso seja colocado para escanteio. Não tenha muito valor, porque essas coisas humanas, elas são dispendiosas. Elas não geram muita riqueza,
elas não contribuem para um progresso de domínio sobre todas as outras coisas, sobre as outras pessoas, não faz com que a gente se insira muito bem nesta rede de geração de valores. É uma coisa muito perdulária, dispendiosa, ela é fonte de uma espécie de desperdício, né, para os nossos investimentos, para fazer render mais. A ideologia da identidade. Regido por uma racionalidade instrumental que almeja funcionalizar tudo e qualquer coisa, o mundo totalmente administrado funda-se não apenas no princípio abstrato de troca, quanto na identidade do indivíduo com o poder, do particular com a universalidade. As diferenças cada vez menos têm valor no complexo econômico, político e social, sendo absorvidas como excentricidades, algumas vezes toleradas, outras vezes excluídas, reprimidas ou violentadas. Tudo pode acontecer ao corpo político e social, exceto a perda de legitimidade do que o unifica. Se isso é válido explicitamente para regimes ditatoriais, também o é para as democracias, com suas estruturas jurídicas, políticas e policiais. Então, um princípio fundamental que é bastante próximo ao princípio de troca, que é a abstração das diferenças para que elas sejam trocadas e situadas neste complexo de funcionalização generalizado, este princípio é o da identidade, em que todas as coisas precisam ter aquilo que lhe é próprio como sua identidade a partir de algo que é circulado, que é trocado no âmbito societário. Ser significa identificar-se de alguma maneira, a algum grupo, a alguma linguagem, a alguma corrente de pensamento, a algum partido, a alguma forma de concepção da sexualidade, do gênero e etc. Nós temos várias formas de identidade e todas elas acabam agrilhoando, acabam amarrando a nossa concepção de mundo a partir de um ponto de vista unitário. Trata-se de uma ideologia para Adorno. Adorno fala que o princípio fundamental da ideologia é a identidade. É a necessidade de identificar isso como sendo aquilo, é dar nome às coisas a partir dos quais, desses nomes, nós vamos conceber a essência, aquilo que as coisas são nelas mesmas. Todo esse processo de funcionalização que gera um enorme complexo matemático, lógico, somente existe e continua existindo e tem sua legitimidade garantida pelo modo com que cada indivíduo dá valor a si, pelo modo com que ele absorve esse complexo da identidade coletivamente instituída. A própria ideia de individualidade é coletiva. Ela emigra de uma concepção de sociedade para o âmbito individual. Nisso, o Adorno é bastante próximo do pensamento de Nietzsche. Nietzsche dizia que o indivíduo é posterior ao social. É a coletividade que se institui como tal. A consciência coletiva, de grupo, ela se institui antes das diferenças individuais. A individualidade é fruto da coletividade, não o contrário. Então a individualidade não é anterior à coletividade. Nunca foi. E mesmo hoje também não é. Pelo fato de que a nossa consciência como seres diferentes só existe, só é pautada como tal em virtude de uma sociedade específica na qual nós estamos. Numa sociedade mítica, tribal, arcaica, há 10.000 anos, não fazia sentido perceber-se como diferente, identificar-se como diferente e saber-se de si nessa diversidade. Ser lá era ser igual, é identificar-se integralmente. A gente vê nos rituais míticos o quanto que essa circularidade, em termos literais, o círculo traçado no meio da tribo, ao redor do qual todos giram, isso aí é um ímpeto forte de agregação de todos e de todas a essa unidade tribal, a essa unidade coletiva. Hoje, quando a gente pensa nas individualidades, numa sociedade atomizada, ou seja, de átomos sociais, na verdade, todos esses átomos sociais somente se percebem como diferentes em virtude de uma concepção socialmente difundida do que significa ser diferente.
Então, a diferença individual é um produto coletivo, tardio, da contemporaneidade, mas que somente existe em virtude dessa necessidade de nós nos identificarmos com aquilo que a sociedade vende para nós. E vender aí não é só uma figura de linguagem, não é só uma metáfora, porque nós compramos literalmente a nossa identidade quando nós compramos músicas, filmes, calças, camisas, carros, aparelhos tecnológicos e o que mais a sociedade nos vender, seja num plano abstrato como formas de concepção de mundo morais, políticas, econômicas, sejam também formas específicas de aquisição de bens materiais para a nossa subsistência, nosso lazer e etc. Então, ser social significa identificar-se aos valores que são vendidos, literal e metaforicamente, pela sociedade. Fazer justiça ao particular. Diante desse cenário, uma tarefa fundamental do pensamento, que é assumida pelo Adorno, é de dar voz ao particular, exprimir seu sofrimento, mostrar as contradições basilares do sistema. A maquinaria social produz conflitos e, ao mesmo tempo, os dissimula, nega sua existência, diminui sua importância. É preciso evidenciar o quanto a cultura totalizada, essa cultura totalmente funcionalizada, o mundo totalmente administrado, é uma forma de barbárie, ou seja, de negação da própria cultura, que essa cultura sempre foi uma promessa de liberdade perante a natureza, mas ao longo de sua história milenar, cobrou um preço sempre muito alto para a maioria dos indivíduos. Uma das formas de ideologia é produzir imagens e concepções de mundo mostrando a reconciliação entre o universal e o particular que inexiste na realidade. Então, um elemento fundamental para a gente entender o pensamento de Adorno é quando ele diz o seguinte, olha, este mundo que tende a se funcionalizar e se administrar completamente a partir de princípios gerais, genéricos, desconectados da reflexão sobre nossa concepção de ser humano, este mundo produz sistematicamente sofrimento, neuroses, angústias, sofrimentos, pobreza. Só que, ao mesmo tempo, este mesmo sistema quer encobrir sistematicamente essas mazelas criadas por ele mesmo. Então, o sistema se nutre da invisibilidade dos males causados por ele. É necessário, então, numa tarefa crítica, dar voz a essa particularidade que é tornada funcionalizada, que tende a se identificar com o poder coletivo, que tende a ser seu porta-voz. Todo esse complexo das diferenças, da singularidade sofrida, doída, que morre, que é submetido a formas vis de subsistência. Em todo esse complexo precisa ser expresso, precisa ser falado segundo uma lógica própria, específica. E é necessário, então, um pensamento específico que dê conta dessa tarefa de fazer falar o particular, que é oprimido na realidade por esse complexo abstrato de relações de poder, em que o princípio de troca da funcionalização é radical. Ele é uma espécie de polvo, né, que emite seus tentáculos para todos os campos, âmbitos da vida humana. Nada parece escapar ao princípio de troca. Tudo tende a ser colocado como meio para outras coisas, e isso faz com que, ao longo do tempo, as nossas moções, nossos ímpetos particulares, singulares, sejam cada vez mais afogados, submersos nessa enorme corrente de progresso a todo custo, sem se perguntar, sem querer saber por aquilo que fica para trás, por aquilo que vai sendo gerado como um sofrimento que se acumula ao longo dos séculos e dos milênios. O pensamento constelatório. Como tarefa libertária, a justiça ao particular é almejada por Adorno na textualidade de sua escrita, na articulação de seus conceitos. Em vez de um pensamento concebido segundo a lógica racionalista de progresso do mais simples ao mais complexo, partindo de definições claras e distintas com vistas a um sistema coeso e sem contradições, a dialética de Adorno baseia-se na articulação constelatória dos conceitos, temas e hipóteses. Quer-se trazer para o âmbito abstrato do pensamento
algo da concretude mimética das imagens. Em vez, porém, da rigidez arcaica do mito, almeja-se uma expressão retórica que faça o conceito ultrapassar seu caráter ideológico identitário por seus próprios meios. Daí provém o uso da forma ensaio por Adorno, supressão de parágrafos intermediários, justaposição de frases sem ligação subordinativa, repetições de ideias em contextos diferentes. Então, o que nós temos na escrita de Adorno, na sua dimensão de tecido, de tessitura da escrita adorniana? Nós temos um arranjo constelatório, bastante diferente daquilo que é a marcha do mais simples até o mais complexo, tal como foi apregoado no discurso do método de Descartes. Descartes, nas suas reflexões, suas meditações metafísicas, acabou colocando para o pensamento ocidental um modelo, que é esse de partir do que é mais elementar, mais simples, uma certeza fundamental, como penso, logo existo, até uma concepção geral da realidade, de modo a fazer com que o pensamento seja capaz de apreender racionalmente, de forma coesa e sistemática, todo o real. Ora, Adorno vai escrever de forma muito diferente. Para ele, importa não definir previamente as coisas partindo do mais elementar até atingir o que é mais complexo. Ele quer arranjar os conceitos tal como nas constelações das estrelas, que formam uma figura pelo modo com que elas entram numa certa relação imagética, numa imagem, numa figura. Então, o que Adorno quer é fazer essas figuras conceituais, constelações de conceitos que se agrupam ao redor de temas centrais, e esse giro ao redor desses conceitos centrais mobiliza o pensamento para além desta linha de argumentação do mais simples até o mais complexo, segundo uma linearidade racionalmente concebida. Trata-se de fazer com que o conceito ultrapasse aquilo que é inerente a todo conceito. O quê? A necessidade de identificação. Então, aquilo que a gente falou antes, que a identidade é a forma mais fundamental da ideologia, que suprime as diferenças em prol de um conceito, de uma ideia abstrata, isso faz parte de todo pensamento. Todo pensamento precisa funcionar com base nesse princípio de identificação. Mas aí o que diz Adorno? Arranjando os conceitos nesta constelação, nós podemos ultrapassar essa dimensão ideológica que todo pensamento tem. E essa tentativa dele acaba dando uma nova marcha, uma nova forma de escrituração, por assim dizer. Quem lê Adorno acha muito estranho o fato de que ele escreve, às vezes, num único trecho, 3, 4 páginas, sem dividir em parágrafo nenhum. A gente acha estranho, às vezes muda de assunto e ele continua no mesmo parágrafo, no sentido de que é um parágrafo só com 3 páginas. É o que a gente chama de ensaio. Nietzsche também fazia isso. Só que em Nietzsche, às vezes, há algumas paragrafações no meio dos ensaios. Algumas vezes. No caso de Adorno, é raro. A maioria deles é só mesmo um escrito para 3 páginas sem nenhum parágrafo no meio. Ele quer mobilizar as associações de distanciamento e proximidade entre os conceitos no meio deste ensaio que gravita ao redor de um conceito central. Então, não se passa de uma frase com a sua consequência, depois a outra forma de conclusão e vai por aí fora. Não há uma marcha argumentativa específica. O que nós temos são arranjos coplanares de conceitos que vão, por assim dizer, se relacionando como se fosse imã. Um imã com limalha de ferro em que os conceitos vão se arrastando, se conectando, se distanciando, em virtude do modo com que eles são dispostos na argumentação geral. Essa aí é uma forma específica da escrituração de Adorno que ele absorveu muito de Walter Benjamin e do próprio Nietzsche, que é uma forma específica de ultrapassagem daquilo que impregna na escritura deste princípio geral que é o pensamento identificador, classificatório, calculador. Chegamos então à dialética negativa. Não o livro, mas o procedimento. Muito da filosofia de Adorno
pode ser compreendido como um esforço de ultrapassagem, negação e superação da inércia mítica ancestral que pesa sobre todas as formas de cultura, particularmente a da racionalidade instrumental. Essa negação, porém, é ilusória quando é absoluta, total ou, nos termos de Hegel, abstrata, como se o pensamento emancipado significasse algo totalmente outro em relação ao positivismo, à ciência, à lógica formal e ao próprio mito. É necessário construir, em vez disso, uma negação determinada, não abstrata, do estado de coisas atual e suas relações de poder estabelecidas, ultrapassando o que há de falso, mas mantendo e colocando em um outro plano de realidade o que há de verdadeiro neste mundo. Ao mesmo tempo, porém, não se trata de uma série de negações que se encaminhem a um saber absoluto como na dialética de Hegel. Em outras palavras, é preciso construir uma dialética negativa. Essa temática é muito complexa, ela tem uma densidade técnica muito grande e é muito difícil falar dela em poucos minutos aqui. Mas a ideia fundamental a gente pode reter, que é o seguinte: a crítica que Adorno faz à racionalidade instrumental, ao modo como o mito ainda continua existindo em outras formas na sociedade, esse complexo totalmente funcionalizado, essa crítica é uma tentativa de negar tudo isso. É uma negação, quer se superar isso. Só que esta negação não pode ser no sentido de criar algo totalmente diferente do que existe. Um irracionalismo, por exemplo, de matriz holística, mística ou qualquer outra forma de avesso da racionalidade, para Adorno não tem poder nenhum de negação crítica dessa realidade a ser combatida, superada, ultrapassada. É necessário absorver toda a energia cultural daquilo que se sedimentou nas formas do pensamento para ultrapassar de dentro isso que existe. Trata-se de negar, não de forma abstrata, o que existe, a dimensão mítica e a racionalidade instrumental. É necessário uma negação determinada. O que quer dizer aí determinada? É preciso negar o que há de falso e manter e ultrapassar e colocar em outro plano de racionalidade, de conceituação, aquilo que nesse caldo cultural é válido, é verdadeiro. Só que isso é muito difícil nas formas de análise da cultura em geral, mesmo porque as formas culturais vão mudando ao longo do tempo e têm sua lógica dada segundo o contexto histórico, geográfico, no qual essas formas culturais se inserem. Então, essa dialética de Adorno é uma dialética que não quer simplesmente negar o que há, mas também, por outro lado, ela não quer, através de sínteses sucessivas, de negação, superação, chegar a um conceito de saber absoluto. Porque essa ideia de uma série de negações, de modo a nos encaminhar para uma posição final, que seria do saber absoluto, é, grossíssimo modo, a ideia da dialética hegeliana, que nós diríamos como uma dialética positiva, porque ela tem em vista a constituição de um saber que seria uma espécie de negação definitiva de todo o complexo negativo, falso, parcial que veio antes. A dialética de Adorno ela é negativa, porque não se encaminha para uma síntese final. Ela é pautada por este complexo constelatório dos conceitos que querem ultrapassar a sua falsidade inerente a seu poder identificador, sem querer alcançar um ponto fora das suas próprias formas de articulação constelatória. Chegamos, enfim, à arte moderna como uma forma de negação determinada. Para Adorno, a arte moderna é paradigmática como veículo de negação dialética da racionalidade científica, instrumental, lógica e mítica. A vanguarda artística do início do século XX, como o cubismo na pintura e o atonalismo na música, estabeleceu um horizonte substancialmente novo nas formas de percepção e pensamento. Nessa arte de ruptura, crítico-negativa, o particular adquire uma legitimidade inédita perante o universal. O novo rompe de forma drástica com a tradição.
O material artístico impõe uma radical mudança no processo criativo. A mimesis é, ao mesmo tempo, negada como figuração, representação, mas mantida como expressão do sofrimento. Então, essa ideia de uma negação determinada, que é uma negação dialética, não é uma negação abstrata, total, é vista como sendo paradigmática na arte moderna. Essa arte ela é essencialmente crítica, não é uma arte negativa, é uma arte do choque. Ela sempre esteve em crise porque ela é crítica. A palavra crise e a palavra crítica tem a mesma raiz, que tem a ver com cisão, separação. E a crítica da arte contemporânea é propriamente algo que cinge a realidade e faz com que a gente perceba a relação entre particular e universal a partir de uma outra lógica, uma lógica que não é essa, que é a da identidade, que é a do conflito que vigora nas sociedades onde as relações de poder se estabelecem ancestralmente a partir do domínio de poucos sobre muitos, a partir desta lógica de dominação em que quem está próximo, quem detém os meios de produção, que detém o saber, que detém o comando das comunicações, detém o poder sobre toda a realidade socialmente estabelecida. A arte moderna é a crítica desse estado de coisas, entre vários outros motivos, pelo modo com que coloca a relação entre particular e universal em um outro patamar de inteligibilidade, de compreensão. E aí, muito da tarefa do pensamento sobre a arte de Adorno consiste em traduzir filosoficamente este significado da arte como um paradigma de colocação do particular em relação ao universal em outro plano. E é necessário todo um esforço de fazer falar a arte por meio do conceito. Porque a arte é muito importante, é significativa, mas o modo como ela fala é cifrado, não é direto, não é de uma significação tal como nós temos na linguagem ordinária. É necessário, então, os processos de interpretação, comentário, crítica da arte para fazê-la falar para além daquilo que ela seria capaz de evocar com seus meios. Quem lê, por exemplo, um romance de Guimarães Rosa, absorve muita coisa boa ali, mas, segundo a lógica de Adorno, é necessário uma interpretação filosófica para traduzir muito que fica numa espécie de subtexto do romance, de um poema, de um quadro, de uma música. É necessário fazer falar por meio do conceito aquilo que somente a arte é capaz de falar segundo seus meios próprios, mas que não alcançam a sua total capacidade, potência enunciativa, de liberdade, de crítica da racionalidade, se mantém apenas nesse seu registro das imagens, do jogo, das representações poéticas, da música, da pintura, do cinema, etc. Então, a nossa tarefa nas próximas videoaulas vai ser acompanhar pelo menos um pouco desse empreendimento do Adorno de querer fazer a arte falar através da filosofia aquilo que somente ela é capaz de falar por seus meios. Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação geral de Adorno e espero ver vocês de novo nas próximas videoaulas, ok? Um abraço e até mais.